Alô galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Bom, a base vem ganhando títulos, né? A base vem ganhando títulos e se apresentando bem. Ganhou agora, né, a Copa do Brasil Sub-17, salvo engano, invicto. E aí a gente se pergunta o que acontece da base Sub-17, depois Sub-20, que a gente não consegue subir aí com bons reforços, né? Quem está jogando aí é o Ryan. Não se firmou ainda, é um garoto, não vou fazer cobranças. Luiz Gustavo jogou agora entre os titulares também. Zucarello de vez em quando aparece. E a base ano passado jogou aí. Esse ano o Sub-17 jogou o Carioca. A Copinha. E o Sub-20 jogou o Carioca. A Copinha, que era para jogar com jogadores mais velhos, jogamos com o Sub-17. E o Carioca jogamos com uma parte dele com o Sub-20. E fomos bem, né? E eu sempre falo aqui, a Sub-20 é melhor que o Sub-20. O Sub-17 é melhor que o Sub-20. Mas vamos aguardar aí o desenrolar. A maioria dos jogadores aparece, surge, amadurece mais tarde. Não é sempre que a gente vai ter algum jogador explodindo aí novo. Mas é importante frisar, né, que tanto o torcedor do Vasco quanto os canais de YouTube, por exemplo, como atenção vascaínos, né, queimaram o Peck e queimaram o Marlos. Eu lembro que o Peck deu uma entrevista na qual ele disse: tive que bloquear o Flávio Dias. Tamanhas ofensas ele me desferia após os jogos, que não era um jogador. Ele, o tal do Faísca, né? E depois quiseram dar uma de bom moço, tentando se retratar, e o Peck não permitiu aí uma conversa entre esse canal aí, né? Flávio Dias, Atenção Vascaíno, junto com o Faísca, Jean Faísca, né? E a gente não vai ter tão cedo um Peck e um Marlon. Um Peck jogando muito bem pela direita e um Marlon jogando muito bem pela esquerda. Ambos recompondo bastante por dentro. Uma pena, mas virou-se a página aí, né? Temos dificuldade de jogadores bons subindo. Dificuldades sérias, né? Por exemplo, Ryan de vez em quando faz um gol. Mas não joga de forma linear. Não tem uma regularidade. É complicado. É um garoto, mas é um dado. Falta aí alguém que suba da base e jogue com uma regularidade, mesmo sendo um garoto. Não posso deixar aqui de dizer um dado, né? Bom, hoje tem Vasco na Sul-Americana. O Vasco está no grupo G com 5 pontos, Lanús tem 8. O Vasco joga hoje na casa do Porto Cabello, ganhando vai a 8 pontos, se iguala ao Lanús, mas ainda vai pegar o Lanús fora de casa, e depois o Melgar em casa. O Melgar era aquela molezinha que deixamos empatar, né? Vergonhosamente. E o Lanús veio aqui, fez estrago, jogou bem pra caramba o Lanús, encurralou a gente. Nos primeiros 30 minutos parecia que o Vasco era o Lanús e o Lanús era o Vasco. Depois o Vasco deu uma melhorada no primeiro tempo, e no segundo tempo foi aquela pelada, né? Aquele jogo franco, as duas equipes puxando ataques, despreocupadas com a defesa, a bola quase não passava pelo meio de campo. Foi um jogo feio de se ver, inclusive, né? Bom, Couto e Verratti vão para o jogo. Já falei aqui, né? Eles estão sendo poupados no Brasileiro para jogarem aí a Sul-Americana. E deve acontecer isso também para a Copa do Brasil. Infelizmente, o torcedor não quer isso. Mas os caras estão propensos a fazer isso aí, né? Eu lembro que teve um youtuber aí que falou que isso aí quem estava fazendo era o Carille, porque o Carille estava pensando em
premiações, e que se o Vasco caísse no final do ano, ele não estaria mais aí. Ele estava querendo premiações, né? Quanto mais longe chegasse, ele ia ganhar dinheiro. Eu não sou leviano, a gente escuta uma porção de leviandade. Se não me engano, aí foi o Vascaíno Cerrado que falou isso. Até numa live com o pai Carlos, eu lembro disso aí, ele dizendo de forma leviana, né? O cara fala sem prova alguma, sem fundamento algum. Não, o Carille está procurando uma pontuação aí para arrumar um dinheiro, e se o Vasco cair, no segundo semestre ele não está mais no Vasco. Procura aqui seguir uma linha de não ser leviano, né? Não sou jornalista, sou advogado, então a minha tendência já é não ser leviano, porque lá no direito, na advocacia, dos processos, a gente prova, né? O ônus da prova incumbe a quem alega. O jornalista tem a questão da fonte, né? Fonte, e nada acontece com esses caras. E tem um youtuber que não tem nem obrigatoriedade de provar coisa alguma, como o advogado tem, né? O antigo 331, só me engano, do CPC, desse de 2000, o novo, da reforma eu não lembro de cabeça. E os caras estão nem aí, não precisam provar nada, dane-se fonte. Lembra do Fábio Azevedo? Tem uma fonte que disse... alguém lembra do aquele repórter da Rádio Tupi, que disse que alguém ligou para ele, que não sei o que, blá blá blá. Pelo amor de Deus, né? Aquele coroa da Rádio Tupi, 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, soltando fakes, né? Ator tem direito. Bom, eu solto vídeos aqui reclamando da postura da torcida, né? Tanto na questão do Pedrinho, naquela fala arrogante, que nada aconteceu, atitude alguma do Pedrinho, nenhum pedido de desculpas do Felipe, né? E também agora da questão da violência do agressor segurança e da violência do segurança agressor, né? Esse aí foi mandado embora e blá blá blá. Mas agora as torcidas começaram a reclamar. A Tove, se eu não me engano, anteontem, e já falei sobre isso, inclusive foi um título de um vídeo meu, criticando a postura do Felipe. E agora os Camisas Negras soltaram também um vídeo aí, pedindo o afastamento do Pedrinho, com seus fundamentos lá, e etc, né? Tem gente que fala que o impeachment está a todo vapor. Estava vendo isso aí na capa do Laureano, um dos mais mentirosos que existe, né? Tenho amigos em comum, conhecidos em comum do Laureano. Não tenho vontade alguma de trocar ideias com esse cidadão, não tem problema algum. É um dos mais mentirosos que tem, né? Na capa dele ontem, né? Anteontem, impeachment a todo vapor. E ele se diz advogado. Para ter impeachment, tem que ter um processo para instaurar, para iniciar o processo de impeachment. O impeachment é um processo que tem que ser instaurado. Não vai ter isso. Amarelos e roxos. Quem vai instaurar isso aí? Conselho Deliberativo? Assembleia Geral? Quem vai reclamar? Os caras nem reclamaram do balanço aí, trôpego, manquitolante. Complicado demais, né? Seguimos aqui, 7 da noite, vamos torcer pelo Vasco, como sempre não tem jeito, tá no sangue, torcer pro Vasco, graças a Deus que eu sou Vasco, né? E vamos tentar aí um bom resultado diante do Porto Cabede. É um time fraco, mostrou que se não fosse aqui a incompetência dos jogadores do Vasco, só o Coutinho perdeu 3 chances cara a cara, uma de cabeça, uma de frente pro gol de pé direito e uma de meio de lado de perna canhota, salvo engano. Só o Coutinho perdeu 3 gols. Acho que o Vasco perdeu uns 15 gols contra o Porto Cabede, né? E aí, vamos ver o esquema tático. É a segunda partida do Felipe, e não obstante o Felipe ele não vai ficar como técnico. Eu não quero que ele fique, mas eu gostei da postura contra o Palmeiras. Eu sei separar as coisas. A gente, com mais idade, pela profissão, a gente consegue separar as coisas, né? Torcer por um bom jogo e ver aí o que o Felipe, como interino,
vai aprontar aí para cima do Porto Cabede, lá na casa dos caras, e ver a escalação, né? Falei antes do Palmeiras que o Vasco não for jogar com um time mais forte, na casa de adversário, ou que não seja São Januário, que foi o caso jogando em Brasília, tem que jogar com 3 volantes, né? Sempre falei isso. Tietê participando da fase ofensiva, ajudando o meia, e participando da fase defensiva, ajudando os 2 volantes, né? Para ali diminuir os espaços de entrada da área, dar um suporte aos laterais que subiram, não tiveram tempo para descer. Vamos ver aí a questão do jogo de hoje. Vamos torcer como sempre. Se gostou dos comentários, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.